eu sou a Ana e você está na Árvore dos Contos, seja bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre a leitura de Minha Sombria Vanessa, um lançamento da editora Intrínseca. É o primeiro livro dessa autora, e eu quando vi a sinopse me interessei, eu fiz a leitura em e-book, logo adquiri o e-book porque eu queria realmente começar a leitura logo, pelos elogios que eu vi a respeito do sucesso que esse livro já estava fazendo lá fora. E foi um livro assim de difícil digestão, já vou adiantar isso para vocês. O livro, ele vai contar a história da Vanessa. A Vanessa é uma jovem, uma adolescente, na verdade, de 15 anos. A história começa nessa fase da vida dela, e vai alternar em dois tempos, O livro vai se passar entre o ano 2000 e 2017, então Vanessa com 15 anos e depois Vanessa aos 32 anos, o que é bastante interessante para a gente acompanhar dois momentos da vida dela, duas fases diferentes. E a Vanessa, ela vai mudar de colégio, e ela vai acabar tendo um envolvimento com um professor, um professor de inglês, que é nada mais do que 27 anos mais velho do que ela, Então, só por essa questão, o livro já assusta, já nos causa aquela sensação de absurdo, do quanto que isso vai dar errado, Essa relação entre ela e o professor é uma relação de pura manipulação, Ele vê na Vanessa uma jovem sozinha, Ela é uma pessoa muito solitária, ela é frágil, ela é insegura, Ela demonstra isso de algumas formas, E a solidão é o que chama realmente muito atenção. Então ele vê nela ali um alvo fácil, para poder manter com ela uma relação de manipulação e uma relação abusiva. O que é curioso nesse livro é a forma com que a Vanessa vai recebendo esse contato, como ela vai absorvendo tudo isso, que nota ela dá, vamos dizer, como ela avalia todo esse acontecimento na vida dela, tanto ali aos 15 anos como depois, ela ali mais madura aos 32 anos, isso é que é muito curioso no livro. Não é um livro de leitura fácil, é um livro assim que ele exige muito do leitor, do ponto de vista emocional, porque ele é um mergulho no psicológico da Vanessa e ao mesmo tempo tem todas as cenas das relações que são mantidas entre os dois. E essas cenas são descritas com toda a riqueza de detalhes. O que me chama a atenção no livro é o processo da Vanessa, como eu falei, a forma com que ela vê, e ela entra num processo de negação. Ele a manipulava como ela sendo alguém muito especial, muito especial como pessoa, muito especial para ele, E ela, mesmo com o passar do tempo, sabendo que ela não é a única, que tiveram outras vítimas, desse professor, ela tem a dificuldade de enxergar as coisas como são, de aceitar as coisas, Ela realmente passa por um processo, muito forte de negação, que é uma defesa, dela para tudo que aconteceu com ela. Mas ao mesmo tempo seus sentimentos eles não são lineares, Ela tem sequelas disso tudo, ela percebe que ela tem cicatrizes dessa relação com ele, E ela tem momentos, de muita raiva,
né? Então o livro, ele realmente ele é muito repleto, né, desse aspecto psicológico da Vanessa, né? É algo assim, e que não é fácil, né? O título, para mim, tem muito a ver com a sensação durante a leitura, né? Foi um livro sombrio, né? Muito bem escrito, um livro assim, se a gente olhar só o lado da escrita, muito bom, né? Mas não é um livro fácil, porque o assunto é muito pesado, né? A autora até coloca numa frase, né, que essa não é uma história de amor, e é lógico que não é uma história de amor, mas como esses personagens enxergaram essa história, né? E isso é que é curioso, né? De como é a relação entre eles, que nome é dado, né? É um livro difícil, né? O livro também faz um paralelo com o livro Lolita de Nabokov, né? Surgem ali alguns trechos do livro, com outro livro de Nabokov também é citado, que é o que dá o nome, né, a esse livro. Parece que, não sei se uma personagem, não me lembro bem, não foi algo que me marcou muito, que é Minha Sombria Vanessa, né? Então tem esse paralelo, acho que é interessante. Eu não li Lolita, né? Eu sei do que se trata a história, eu assisti o filme há muitos anos, né? Mas o livro mesmo eu não li. E não é uma história, apesar dessa similaridade de Lolita, né? Não é uma história similar, né? É uma história muito mais complexa, muito mais profunda em termos de sequelas, em termos de reflexões, né? A Vanessa ela vai desnudando, né, todos os seus pensamentos, mesmo que confusos. Ela adulta, né? Ela se torna uma pessoa ainda perdida, solitária, né? Ela é uma pessoa que não se valoriza, ao contrário, ela se desmerece, né, em muitas situações, né? Então é um livro muito rico, né, por esse aspecto, mas é um livro que eu não recomendo, né, para menores de 18 anos. Eu acho que não é uma leitura adequada, né? Eu acho que é uma leitura para quem tiver realmente fôlego para entrar nesse tema, né? Um pouco mais de maturidade para absorver tudo isso, justamente pela forma com que a Vanessa enxerga essa relação, né? E é um livro que é até preocupante no sentido de ser um gatilho, né, para pessoas mais sensíveis. Então não é uma leitura para qualquer um, né, de forma alguma. E o livro também, ele me trouxe assim uma sensação de ser longo, né? Como era um livro assim que não era empolgante, não é um livro que você, nossa, aquece o coração, um livro que você fica, nossa, esse livro é delicioso. Ele não tem isso. Como eu digo, ele é muito bem escrito, né? Mas quando eu terminei a leitura, eu não sabia como avaliar, porque não é um livro que você termina feliz, né? Não é um livro que você termina plena ali, nossa, que livro transformador. Ele é perturbador, você fica com a história na cabeça, mas não é uma sensação tão simples assim, né? Eu acabei avaliando como 5 estrelas, né? Fui olhando vários aspectos e achei que o livro merece essa avaliação, né? E algo me chamou a atenção, né, quando eu estava finalizando a leitura, que a autora levou 18 anos para escrever esse livro. Eu falei, poxa, 18 anos? Né? Será que eu entendi direito? Né? E aí eu, né, levantei um questionamento. Será que Vanessa tem algo da autora? Né? Não sei, né? Isso é só, né, um pensamento meu. Né? E realmente o livro é longo, ele tem 432 páginas, né? O que torna realmente a leitura não tão ágil assim. Eu levei, na verdade, mais de uma semana para fazer a leitura, porque eu não conseguia ler muitas páginas num dia só, né? Eu fui diluindo, lia todos os dias, mas uns dias mais, outros menos. Bom, tá aí, né, as minhas impressões, né, a respeito de Minha Sombria Vanessa, né? Quem leu
quiser comentar, né, a respeito do livro, pode deixar aqui embaixo, né? Eu tentei contar um pouquinho da história para que vocês sentissem um pouco do ambiente e do clima, né, que minha sombria Vanessa traz durante a leitura. Se gostaram, deixem um like. Se quiserem adquirir o livro, pelo link da Amazon, que eu vou deixar aqui embaixo, vai ajudar o canal. Um beijo, se inscrevam e até o próximo vídeo. Tchau!